Mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa nova live semanal, mais uma. E fiquem bem à vontade para interagir pelo chat, como também pelo microfone, em momentos oportunos. Tenho certeza que vai ser uma boa hora aí de troca. Fica à É, vontade, isso é legal, né, Lucas? Fala pro pessoal interagir aí que não tem problema, tá bom? tá? Eles dão uns pitaquinhos aí, não, manda bala, tá bom? Ajuda a Beleza. gente, viu? Qual é o tema de hoje, Zé? Ó, hoje nós vamos falar de uma coisa, Lucas, bem legal. Nós vamos falar de uma coisa que todo mundo quer e todo mundo busca, né? De alguma forma. E quando eu falo dessas duas coisas, às vezes a pessoa acha que é só aquisição de dinheiro, mas não é, não. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, tá bom? Profissional, relacional, enfim. Mas são três, praticamente são três coisas. Depois a gente vai falar mais de uma dessas três coisas, né? Que é comum, que todo mundo, todos nós temos, né? A gente fala que toda pessoa, ela, ela, é como se fosse natural do ser humano isso, tá bom? E quando eu falar essas palavras, pode parecer assim, ah, eu não tenho isso. Não, você tem sim, tá? E você vai ver que às vezes mais, às vezes menos, mas é uma coisa que todo mundo tem, porque todo mundo tem construção inferior. E a construção inferior, basicamente isso é um pilar da construção inferior, é uma coisa natural, tá? Então a gente fala assim que todo mundo ele vai ter três coisinhas que são fundamentais, que é poder, glória e realização, a gente fala, tá bom? Fala, Zezé, eu não quero ter poder, não. Você quer ter poder, sim. Você quer ter, às vezes você quer ter poder sobre os seus filhos, você quer ter poder sobre a sua esposa, né? E o que significa essa palavra poder, né? Que as pessoas às vezes têm até um pouco de receio de falar, né? Principalmente aqueles que se titulam de humildes, né? Mas poder significa autoridade, né? Poder é a qualidade que vai te dar autoridade para fazer alguma coisa, né? É muito importante, porque você vai ver que se você não tiver autoridade, as outras duas coisas você não vai conseguir fazer, tá bom? A glória, né, que a gente fala, que, eu não, você acha, para quê? Eu não quero ter, não, você quer sim, porque a glória significa simplesmente que você tem reconhecimento das pessoas naquilo que você faz, que vai te dar o poder. Então você vê que poder e glória andam juntos, né? Porque se você não tiver autoridade, como que você vai ser reconhecido por alguma coisa, né? Então você é um pai, né? Se você for um pai sem autoridade, seu filho não vai te reconhecer. Logo, você não vai conseguir fazer o quê? Que é a terceira que nós vamos falar bastante. A gente não vai conseguir realizar, pessoal, tá bom? E se a gente for fazer o lado profissional aí, que a gente tem bastante profissionais aqui, é a mesma coisa. Às vezes eu quero fazer, eu sou osteopata, né? E para mim fazer vamos dizer assim, uma realização de osteopatia. O que que é a realização de osteopatia? É você vender a osteopatia para um paciente seu. Vamos falar assim nos termos de negócios, né? Como é que alguém vai chegar em você, no seu consultório, se você não tem autoridade naquele assunto, se você não tem reconhecimento, né? Se você não é reconhecido por aquilo que você faz, logo você não consegue realizar, você não consegue nem trabalhar. Então percebe que são palavras muito fortes, né? E que elas devem estar, eu costumo falar, todo mundo tem que assumir isso e não a querer se afastar disso, né? Então as pessoas têm que ter poder, têm que ter glória para poder realizar, né? E a gente realiza, às vezes, vendendo, a gente realiza fazendo uma ação que você deseja, enfim, as realizações são de várias.
Elas vêm de várias formas, mas você já vai ver que essas três palavras caminham juntas, né, Lucas? Então, esse ponto é muito importante. E a partir daí, a gente vai, a gente vai falar de algumas qualidades para a gente realizar, que tem que estar, né? Que, que a gente tem que, quando a gente para a gente realizar, para a gente conseguir êxito, ou para a gente obter uma palavra que também é sucesso, né? Que a gente fala, né? Então, sucesso é uma realização, né? Que vem, né? Com um troféu, né? A gente vai falar assim, tá? Porque você tem realização. Ah, eu vou jogar tênis, tá? Tudo bem, você vai jogar tênis. Você ganhou ou perdeu no tênis, tá bom? Ah, eu perdi. Ah, então eu não obtive êxito, né? Então, normalmente a gente realiza e a gente quer coroar com êxito o que a gente faz, tá? A nossa realização. E aí vem essas cinco qualidades, né, que eu peguei, que é muito interessante. Eu peguei e falei assim, e todos os livros que eu li, os cursos que eu fiz de inteligência emocional, enfim, essas palavras estão sempre presentes, elas estão sempre presentes. E o mais legal de tudo isso é que na inteligência emocional, ela é muito na gestão de emoção, quando a gente fala, que a gente vai trabalhar com o nosso intelecto, né, para conseguir as coisas, para fazer, e existe uma infinidade de nomenclaturas. E eu vou fazer a nossa live de hoje, você vai ver que a gente vai utilizar essas palavras que são muito utilizadas, né, pelas pessoas, mas que às vezes a gente não aprofunda o significado. E você vai ver que quando a gente aprofundar o significado das palavras, você vai cair naqueles temas centrais que a gente já fez. Então a gente vai cair em criatividade, a gente vai cair em arquivo, a gente vai cair, que é sempre a mesma coisa, com roupagens diferentes. Então, além da gente trabalhar um pouquinho essas palavras, o significado delas, a gente vai também mostrar como que essas palavras estão linkadas naquilo que a gente fez, que é aquele modelo de mente que a gente fez já para vocês. E a gente vai linkando todas elas, vocês vão ver que é bem legal. E o legal também é que a gente vai consolidando esse aprendizado, né? Porque a gente vai ver, né? Por exemplo, a primeira palavrinha, para você ter convicção, você vai ter que ter um arquivo, não adianta, senão você não vai ter, tá bom? Então a gente fala assim, ó, que nós temos cinco coisas para as nossas realizações: convicção, ousadia, tá bom? Objetivo, disciplina e sabedoria. Ou seja, quando a gente aplica essas coisas, é muito difícil a gente não conseguir obter o êxito que a gente fala, tá bom? E a gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida, né? Então, isso é muito legal. E o legal também, gente, porque às vezes a gente está falando aqui, você fala assim, nossa, o Zezé aplica isso. Não, o Zezé sofre com isso também, entendeu? Então você vai ver, vira e mexe, por exemplo, eu estou mergulhado aqui numa das etapas importantes, né, desse processo de realização, e você vai ver, vou comentar com vocês como quando a gente não consegue utilizar bem essas coisas, as coisas não andam, elas param, elas travam. E quando você vai fazer uma análise, que isso é muito legal, puxa, eu tentei fazer aquilo, aquela realização e não deu certo. Quando você olhar para essas palavras, você vai falar assim, puxa, eu falei aqui, eu falei aqui, eu falei aqui. Você vai conseguir diagnosticar. E o legal da inteligência, da gestão emocional, não é para você sair de uma palestra, de uma live, de um conceito, de um significado e você já conseguir. Não. A gente implanta isso na nossa vida aos poucos, vagarosamente. A gente vai colocando e a gente vai crescendo, evoluindo, tá bom? Mas são coisas, assim, super importantes, né? Que, que você deve estar constantemente em contato, né? Que a gente vai ver que também
porque isso começa a fazer parte do seu ambiente, né? Ao longo do tempo e a intensidade que você é exposto a esses conceitos é a possibilidade de construção de arquivo que você vai ter. Se não, você ouve um dia, né? Eu falei aqui uma coisa, você ouve um dia, você volta para o teu ambiente antigo e ele vai tomar conta de você novamente. Então você vai ter que entender bastante dessas coisas aí. Por isso que é importante a gente fazer as lives e sempre ir repetindo e reformulando os conceitos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é da convicção, né? A convicção é uma coisa que parece. Se eu perguntar para você, tem convicção? Ah, eu tenho convicção, né? Tá? Mas qual que é a definição dessa palavra para você entender o que que é realmente convicção, tá? Então eu pus aqui, eu vou até ler aqui um pouquinho, Lucas, né? Ter convicção significa ter uma crença firme, uma certeza profunda em algo, frequentemente baseado em experiências, provas ou razões pessoais. Olha só o que eu estou falando para vocês, aí vocês vão começar a identificar, né? O que que eu falei para você? Você só tem convicção quando você vai ter o quê? Um arquivo construído no teu subconsciente, tá bom? Essa convicção, ela vem então desses arquivos. A gente costuma falar assim, que a convicção é a nossa verdade profunda, tá bom? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho convicção, você tem que tomar cuidado com o quê? Às vezes você está utilizando a convicção de outro, mas que não é sua, entendeu? Por isso que às vezes você vai fazer um projeto, tem aquelas pessoas que elas têm um foco absurdo, porque no fundo elas sabem o que elas estão fazendo, porque aquilo está dentro dela, né? Vamos pegar, por exemplo, tá? Vamos pegar a osteopatia, que é a nossa profissão ou qualquer outra profissão. Como é que a gente adquire convicção com a osteopatia? É quando a gente estuda muito, quando a gente repete muito, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque está lá dentro da gente já. Então a gente fica convicto, tá bom? Essas pessoas, Lucas, que têm isso, elas têm uma grande chance de dar certo, tá bom? Ela tem uma probabilidade enorme de conquista, tá bom? Por quê? Porque elas trabalham com conhecimento que já é delas. Isso tem muito a ver, Lucas, com a sua verdade também. A pessoa convicta, ela é verdadeira, mesmo que a verdade dela ela seja contrária, por exemplo, a uma lei ou alguma coisa. Mas se ela tiver convicção dentro dela, aquela é a verdade dela, independente das verdades ou das outras coisas que. Por isso que tem gente, né, que, que faz coisas, né, que você olha e fala assim: caramba, como que esse cara conseguiu aquilo? Você pode ter certeza que existia muita convicção. E tem gente, Lucas, que é incrível. Você fala assim: nossa, o cara teve uma ideia fantástica. Ele foi fazer, mas ele não conseguiu, ele quebrou. Por quê? Ele não tinha convicção. Ou seja, ele não tinha o conhecimento necessário daquilo que ele se propôs. Ele pegou e se utilizou da convicção de outro para realizar um projeto dele. Esse cara, a gente está falando de sucesso, ele tem boas probabilidades de não conseguir chegar até o final. Entendeu? Alguma coisa, alguma consideração aí? Podemos continuar? Podemos, é.
Tá um pouco relacionado à confiança também, são distintos, né? Mas é um pouco. Aí começa, é perfeito, Lucas, porque como é que se adquire confiança em alguma coisa? Tá bom? Se adquire confiança em alguma coisa quando aquilo está dentro de você. Entendeu? É exatamente isso, tá? Porque a convicção, ela vai gerar confiança. Então, às vezes você fala assim, pô, como você é confiante nisso? Porque você está convicto daquilo, né? E convicto daquilo significa que aquilo pertence a você, ou seja, você domina isso, tá bom? E toda vez que a gente vai fazer uma coisa que a gente não tem convicção, coisa que não nos pertence, qual é o conselho, né? Aumenta a sua convicção. Zé, mas como é que eu vou aumentar a sua convicção? Estudando, criando arquivos que sejam seus, tá bom? Como é que a gente cria arquivo? Tempo e intensidade com que você faz uma coisa. Isso vai crescer dentro de você e vai te deixar convicto, tá bom? Então, a gente fala que a convicção, ela está muito relacionada ao conhecimento, né? Ou seja, porque o conhecimento ele vai fazer o quê? Ele vai te dar, né? A partir do momento que você começa a entender alguma coisa e você vai falando os aham, 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 aí você vai ficando convicto daquilo, tá bom? Então a convicção, ela é basicamente esse processo aí, tá bom? Depois a gente tem a outra, Lucas, que a gente vai falar, que é a ousadia. Você vai ver como a ousadia, né? Que a gente não pode confundir com atrevimento, que nós vamos ver a diferença, e você vai ver que legal. Essas palavras, elas têm significados diferentes, né? Porém, elas são extremamente conectadas, tá bom? Tá? Então, por exemplo, vou aqui, vamos pegar aqui que é ousadia, né? Ser ousado significa demonstrar coragem, audácia, assumindo riscos, não hesitar em tomar decisões, né, que podem parecer arriscadas e inusitadas para os outros, né? É um, é um comportamento que envolve coragem, iniciativa, por vezes inovação, buscando ir além do convencional. Olha só que coisa incrível, tá bom? Como é que eu faço isso se eu não sou convicto? E às vezes você vai fazer um cara, vai falar assim, cara, você vai se meter nisso? O cara fala assim, eu vou. Eu vou porque eu sei como fazer isso. Mas como você vai ter essa ousadia? É porque eu sou convicto. É porque eu sei como é que funciona. Então eu posso fugir do padrão. Eu posso montar um consultório que vai me custar R$ 200.000, R$ 300.000. Tá louco você fazer um investimento nisso? Lógico que eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou convicto. O que eu vou produzir naquele consultório, o que eu vou produzir nesse investimento aqui, o que eu posso fazer para as pessoas, eu sei que vai me dar esse retorno. E aí começa a aparecer a ousadia. Mas você percebe que a ousadia ela vem conectada à convicção. E quando te falta isso, você fala, ah, será que eu vou? Será? Né? Então, se a gente for pegar, olha só que interessante, ó. O arquivo faz a gente processar a longo tempo, tá bom? Só que o arquivo, ele vai te dar a possibilidade de você agir. E o que que seria a ousadia? É você apostar no novo. E o que é apostar no novo? É você ser criativo. A criatividade, ele nasce de um arquivo bem consolidado. Porque um arquivo bem consolidado, ele vai te dar e fala assim: não, eu tenho mais possibilidades do que isso que está acontecendo hoje. E aí você começa a apostar, tá? Então, a ousadia também ela está muito ligada, Lucas, numa palavra que eu gosto muito, que ela é muito atual,
que a gente vai chamar que o ousado é o cara que faz inovação, né? Então, no mundo corporativo, por exemplo, inovação é uma palavra, né? As empresas de inovação são as empresas que mais crescem no mundo. O que é inovação? Inovação é a pessoa que tem criatividade. O que é criatividade? Não é só você melhorar e colocar tecnologias. Inovação é tudo que te facilita os processos da sua empresa ou os seus processos pessoais, tá bom? Então, quando você está fazendo um DMOI, por exemplo, que você vem aqui fazer um curso que vai, você está inovando. Porque quando você vai levar no seu consultório, você vai levar coisas que ninguém faz. Ou seja, você está sendo criativo. Então você tá sendo ousado, tá bom? Você está se ousadia significa você é capaz de tomar decisões que te diferencia dos outros, aumentando a sua possibilidade de ter êxito, tá bom? Porque imagina se você faz, né? Você imagina se você é fisioterapeuta, tá bom? Então você vai na faculdade. Quantas faculdades do Brasil ensinam a mesma coisa, praticamente, né? Então, se você se formar em fisioterapia em São Paulo, em Prudente, o que vai acontecer com esses fisioterapeutas que saem? Eles são todos iguais, tá? Então, eles são convictos. Pode ser que tenha as convicções deles lá, mas tem muita gente com aquela convicção. Para você se destacar, para você ter êxito, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ousar. Para você ousar, você vai ter que usar a criatividade. E para você usar a criatividade, você tem que estar muito convicto daquilo. E a partir dessa convicção, você vai inovar, você vai buscar novas coisas. Por quê? Você buscar novas coisas vai fazer com que você fique diferente daquelas pessoas. Quando eu comecei a osteopatia, Lucas, a gente tinha, eu me formei, a gente tinha 12 osteopatas no Brasil. 12. Eu era um deles. Você imagina a, a, a inovação que eu tinha nas mãos. Quando eu chegava para falar de osteopatia, eu parecia um extraterrestre, porque eu falava e ninguém sabia o que eu estava falando. Então tudo era novo, tudo era muito fácil para mim. Hoje, se eu for falar de osteopatia, a osteopatia que eu falava quando eu comecei, se eu começar a falar que vocês desligam a câmera e vão embora. Por quê? Porque ficou comum. O que que é ousadia? É você não ser comum. Para você não ser comum, você tem que ser criativo. Para você ser criativo, você tem que inovar. Para você inovar, você tem que aumentar suas bases de convicção. Você percebe que são coisas, tá bom? E isso em tudo, né? Eu conversei com a Ana tá montando o consultório dela lá, estava tranquila, mas ela tá fazendo uma baita clínica para receber melhor os clientes dela, para os clientes terem conforto, para dar mais opções de tratamento. O que que a Ana tá fazendo? Ela tá saindo, ela tá deixando de ser comum e está trazendo inovação. Essas pessoas que têm isso em mente, tá bom? Que não acomodam, são as pessoas que vão conseguir fazer realizações. O mundo, ele é muito rápido em tudo, né? Então você precisa criar as inovações, tem que tomar cuidado, tá? Que tem gente que faz inovação, que é ousado, sem convicção e vira atrevimento e se esborracha, tá bom? Ah, eu vou começar. Vou colocar uma poltrona e vou começar a fazer atendimento emocional e vou largar tudo que eu fiz. Ponto. Ah, eu não tenho tanta convicção nisso. E os tratamentos vão começar a não funcionar. E aí você foi o quê? Você não foi ousado, você foi atrevido. Eu fui atrevido porque eu vi o Marcos fazendo e com o Marcos está dando certo, então eu vou fazer. Mas eu vou fazer sem estar convicto. E aí dana. Então você vê que uma coisa
é muito atrelada à outra. Entenderam isso, pessoal? Algum comentário, Lucas? Alguma coisa que é em relação a isso? Sim, algumas características bem legais também que você falou dentro da ousadia é a coragem, né? Assumir os riscos, Boa. saber que o futuro ele é incerto, né? Como a gente já falou em outras lives, às vezes a gente Isso. fica à margem de dar esse passo, porque é esse passo que vai fazer, né? Toda essa diferença. Então é muito importante com essa convicção construída, que a gente assuma os riscos, que a gente tenha coragem, porque os riscos eles existem, né? A todo momento. Isso. Isso. E a definição de coragem, né, Lucas? Eu gostei muito da definição de coragem. Eu gosto muito do significado das palavras, porque elas são muito importantes, porque a partir daí você. Então, às vezes a pessoa fala assim: Você tem coragem? Você fala: Eu não tenho coragem. Coragem não é uma coisa que você tem ou não tem, tá? Coragem é alguma coisa que você pode desenvolver no teu dia a dia, tá bom? Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir mesmo com medo, porque o medo sempre vai existir, ele é bom. Tá bom? Mas você dá passos. Então, a coragem ela aumenta com as suas convicções. Tá claro? Poxa vida, olha, eu vou começar a fazer atendimento emocional. Ah, mas eu fui aluno da minha, eu me preparei para isso, tá? Aí vai dar aquele medo, né? Porque eu nunca fiz. Então, como eu tenho já alguma coisa, eu posso agora, eu preciso da coragem. Agora, mesmo com aquele medo meu, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou, tá bom? Eu vou para, tá bom? Aí como é que eu vou? Aí eu preciso voltar lá. Eu preciso gerar poder e autoridade. Percebe? Como é que eu gero poder e autoridade com isso? Eu tenho que me expor. Tá bom? Eu estou querendo dar curso de inteligência emocional. O que que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou me expondo. Eu estou mostrando para todo mundo que eu falo disso. Para depois eu chegar aqui e ter autoridade e poder e glória e reconhecimento com o assunto que eu estou fazendo para mim gerar uma realização. Vocês estão entendendo o processo? Estou fazendo isso bem? Estou fazendo isso mal? Aí é discutível, mas é assim que a gente faz, tá bom? Os pacientes do Marco, né? Ele vai atendendo, ele vai atendendo, ele vai atendendo, ele vai atendendo, um vai falando para o outro. O que que ele está fazendo quando ele vai? Ah, eu não chega paciente na minha clínica. Ah, vou me posicionar, peraí. Hoje você não precisa pagar a propaganda na Globo, você vai na internet, né? Você se posiciona na internet para as pessoas se identificarem com aquilo que você é capaz de resolver. Quando você faz isso, você está gerando o quê? Poder, você está gerando autoridade sobre aquilo. Automaticamente, se você for bem e for convicto daquilo que você faz, as pessoas vão te reconhecer. E quando elas precisarem, elas vão te comprar. E aí você vai realizar. Então perceba que é muito poderoso tudo isso aqui que a gente está falando, né? Então são coisas que parece que são poucas coisas, mas é assim que a vida funciona. Não tem outra forma, tá? Lembrando que sempre as convicções são as suas verdades. Então você tem que estar sempre com tudo isso que a gente for falar, a verdade tem que te acompanhar, tá bom? Porque se você quando você fala alguma coisa o Marcos fala alguma coisa, eu falo alguma coisa, ele fala assim, verdade. Por que que ele fala assim, verdade? Porque as pessoas querem verdade o tempo todo, tá bom? Isso não pode, isso tem que estar junto com a gente o tempo todo, tá bom? Então, É, perdão, Zé, oi. só para você passar adiante, um ponto, comentário da Paloma que foi bem legal e acho que isso que ela colocou está atrelado a todas essas cinco características que você está falando hoje, que é o planejamento, né? Não é porque eu vou ser ousado que eu não vou me planejar, né? Então, o planejamento Isso. está ligado dentro da ousadia. Agora nós vamos, é o próximo que nós vamos falar aqui, tá bom? Que nós vamos falar, é uma boa, Paloma, obrigado, a Paloma já está lá na frente, ó, é isso daí. Então você tem que ter essas duas qualidades, né, que a gente falou, que é
é a Convicção e ousadia. convicção e ousadia. E você pega a ousadia, então, na inteligência emocional, puxa vida, a gente pode falar de criatividade, a gente pode falar de inovação, a gente pode falar de, de coragem, que é tudo que você vai num curso de inteligência emocional, são as coisas que as pessoas estão falando lá, tá bom? Mas você vê como, e às vezes, né, as pessoas, né, elas, elas saem, às vezes, de um lugar desse e fala assim, porque o cara te fala, você tem que ter coragem, tá bom? Cara, se você não for convicto, você não vai ter coragem. Só vai ficar com mais medo ainda. Vai ficar com mais medo. E a chance, você pode até ter um ato de coragem, mas você vai ver que aquela coragem não se concretiza. Quando ela não se concretizar, ela vai virar um medo maior ainda. E você vai ficar cada vez mais medroso. Então é importante quando você for fazer um negócio. Ah, eu vou montar uma padaria. Cara, mas imagina você montar uma padaria e você não sabe fazer o pão, você não sabe, você não entende nada daquilo e você vai montar o pão porque o português da esquina está ganhando dinheiro com o pão. Cara, a chance de você se ferrar vai ser muito grande. Porque você não vai ter convicção. Você não tem convicção, você não tem ousadia, você não tem ousadia. E assim por diante. Tá bom? Aí o próximo passo desse processo, a gente vai falar, que é, eu gosto muito de falar, que a gente vai falar meta e objetivo, que é o que a gente ouve muito na inteligência emocional. Ah, você tem que foco nas suas metas e nos seus objetivos. Eu costumo falar assim, Lucas, de uma forma muito simples, tá? E acho que é isso que é o ponto-chave, né? Aí você vai ver que está atrelado nessas duas coisas que a gente está falando. Tudo nasce de uma ideia, entendeu? Olha, eu vou fazer pão hoje. É uma ideia, não é? Para mim fazer pão, eu preciso saber os ingredientes do pão. Farinha, ovo, eu tenho que saber a proporção, eu tenho que saber misturar a farinha com o ovo. Eu tenho que saber dar o ponto, eu tenho que saber a quantidade de fermento, eu tenho que saber. Para quê? Eu tenho que saber a temperatura de forno, quanto tempo leva. Você percebe, Lucas, que entre a ideia e o produto final existe um processo. Isso é para tudo na vida, entendeu? E muitas vezes esse processo ele vai contra o que você acha. E aí é que está o grande problema. Então, todo mundo que vai alcançar uma realização, você pega qualquer realização sua, ela surge com uma ideia, tá bom? A ideia, existe um processo. E depois existe o final, que é o objetivo. Então a gente fala assim, ó, ideia, as metas, que é o que a Paloma falou, que é o planejamento. Eu gosto muito da palavra processo. E existe o produto final, que é o objetivo, né? Que é o êxito que você vai alcançar. Eu costumo falar assim, pessoal, presta atenção. Não dá para chegar no pico da montanha sem passar pela encosta. O problema não é o pico, o problema é a encosta. Claro, eu tenho 3 projetos que eu tô, e aí vem um monte de coisas da inteligência emocional, tá? Eu estou no meio de 2 processos. O que que eu fiz? Olha só, o que que o estoicismo fala pra gente? Cuida do que você controla. Nesses processos que eu criei, tem muita gente envolvida. E quando tem muita gente envolvida, o que que acontece? São coisas que eu não controlo. Olha só que loucura. A probabilidade do meu processo não acontecer é muito grande. Por quê? Porque eu dependo dos outros. E os outros agem.
pelas suas convicções, não pelas minhas. É muito difícil eu pegar a minha convicção e dar ela para o Marcos, tá bom? Quando eu fizer isso, eu tenho que entender, eu tenho que escolher pessoas, tá? Que nós vamos falar do próximo passo, que são disciplinadas a me acompanhar, mesmo não sendo as suas convicções. Porque senão eu vou falhar. Então você imagina o seguinte: eu faço, escolho uma pessoa errada, que ela não tem a disciplina, que é a próxima coisa que nós vamos falar, para acompanhar meu processo. Eu coloquei uma coisa que eu não controlo, acabou meu processo. Se eu vou fazer pão e eu não sei a mistura da farinha e do ovo, e o que eu tenho que fazer, o quanto que eu tenho que bater, o quanto que eu tenho que cilindrar, você percebe que o meu pão não vai sair, não vai ter êxito no produto final? E muitas vezes, Lucas, o processo, né, que a gente vai falar a meta, né? Porque metas são pequenos objetivos, pequenas etapas que nós temos que cumprir para se alcançar o objetivo final. Então, meta é o quê? São os processos até você chegar ao objetivo final. Esse é o ponto. E aí tem muita. É aí que vem a danada da procrastinação, tá bom? Porque quando você vai fazer um processo, às vezes não é agradável para o seu cérebro, tá bom? E ela não sendo agradável para o seu cérebro, o que que o cérebro faz? Não, vamos trocar isso. Eu quero uma coisa gostosinha. E aí as coisas começam a se perder. E você troca fácil. Então você troca o processo por uma coisa gostosinha. Você procrastinou. Você saiu do... E é o que mais acontece com a gente. Se Tá bom? distraiu. Distraiu, perdeu o foco. Tá bom? E você vai perdendo, você vai perdendo, você vai perdendo. Quando você viu, já saiu da sua mão. Se você não tem esse conhecimento, você não consegue perceber quando isso está acontecendo. Às vezes você não consegue voltar, porque isso vai acontecer. Eu falo assim, olha só isso. Essa é a maior verdade que eu falei para vocês até hoje. Quando você está muito próximo de alcançar alguma coisa, você vai ter muita sabotagem, tá bom? Por quê? Porque o seu cérebro não quer mudar os arquivos que você tem. Ele está no conforto. E quando você gera o desconforto, ele não quer isso. Não é as pessoas, não, é você mesmo. Porque isso vai fazer com que ele gaste uma energia que ele não precisa para sobreviver naquele momento. Tá bom? Por isso que a sabotagem ela vem grande. Então vai vir desânimo, vai vir as coisas não acontecem comigo, vai vir um monte de coisa. Mas aí é que serve o inteligente emocional. Ele sabendo disso, ele consegue visualizar esses processos e voltar para aquilo que ele precisa fazer. Tá bom? Então, é, esse trajeto, né, Lucas, que a gente fala entre meta e objetivo, ele é imprescindível. Não existe um objetivo, né? Não existe um pico sem uma encosta. E aí é na encosta que todo mundo, ou que a maior parte das pessoas caem, tá bom? E o processo, ou a meta, ela depende das suas convicções, tá bom? Ela depende da sua ousadia, não de atrevimento, mas de ousadia, que ousadia é você fazer inovação com a responsabilidade com as suas verdades e não com a dos outros. Então perceba que é um conjunto de coisas. Quando você tem essas duas coisas, a probabilidade, imagina.
se pegar eu e você, Lucas, e falar assim, amanhã nós vamos pro Everest, nós vamos subir aquela porcaria lá. E nós saímos daqui de Prudente, num calor de 40 graus, e vamos lá tentar subir aquela encosta. A probabilidade da gente morrer vai ser enorme. Por quê? Porque a gente não é convicto. Simplesmente porque a gente não. O processo não. A gente não tem o processo. A gente não sabe que para fazer pão precisa de ovo e farinha, né? Eu vejo, teve um amigo, eu tinha um projeto gigantesco, né? Ele até tinha convicção, ele foi ousado. Quando chegou no processo, ele falou assim: bom, eu não tenho isso, eu não tenho processo, eu não tenho conhecimento necessário. Então a convicção e a ousadia virou uma irresponsabilidade, porque você vai fazer uma coisa que você não domina, aí você está fadado ao fracasso. Então, isso que é o que a gente fala de meta e objetivos. E depois, Lucas, tem a palavrinha mágica, que é a quarta. Como é que você faz isso sem disciplina? Tá bom? Eu coloquei aqui, olha só que legal. Tem três coisas que a gente, para entender disciplina, a gente tem que entender outras duas palavras. Não, desculpa. A disciplina, olha só, é a capacidade que você tem de repetir alguma coisa, mesmo que essas coisas não sejam as suas vontades. Olha só que louco isso, tá bom? Por quê? Quando eu estou num processo, vai ter muitas coisas que eu não quero fazer. Vai ter muitas coisas que eu acho, aí vem o eu acho, que é onde vai te derrubar, tá bom? O que que é disciplina? É a capacidade de você realizar mesmo contra os seus eu acho, tá bom? Porque o eu acho sempre vai querer te derrubar. Então, disciplina é, é a capacidade de controlar, olha só, os próprios pensamentos, ações e emoções para você conseguir um objetivo. Ó, ele independe, tá bom? Se você estabelece o processo, as metas, é a capacidade de cumprir eles. Mesmo que isso não esteja de acordo, às vezes, com os seus pensamentos. Que pensamento que vai vir? É o pensamento do gostoso. Porque você está, às vezes, fazendo uma coisa que para o teu cérebro não é confortável. E você tem que resistir a isso. E você tem que resistir a isso de forma repetida. Tá bom? Então, por exemplo, se você me perguntar assim, Zezé, de todos esses conceitos, o que mais te pega, o que mais você precisa é disciplina e procrastinação. E você vê que as duas coisas estão muito atreladas. Então eu luto com isso diariamente. Você imagina alguém que não tem isso enraizado e não entende o conceito? Quando acontece, é engraçado, porque eu convivo com pessoas que não têm essas duas coisas e eu vejo acontecer no dia a dia. É a coisa mais impressionante do mundo, tá bom? E essa pessoa, ela faz força, 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 ela não sai do lugar, tá bom? Então a disciplina é, ela está envolvida com regras, princípios, constância, mesmo contra o quê? A nossa vontade, a, os nossos pensamentos. Muitas vezes, eu costumo falar assim, o eu acho, tá bom?
quando a gente fala, você tem que estudar para você ter convicção. Você tem que estudar para você criar arquivos. Porque isso é terrível. Porque muitas vezes tem muitas coisas que é mais legal na sua vida do que fazer isso. Mas essas coisas que são mais legais para você fazer, vai te tirar do objetivo final. E aí você precisa ser disciplinado. Então, olha só que interessante. A disciplina, as pessoas acham, não é o ato de você repetir aquilo que você gosta. É o ato de você repetir aquilo que precisa ser feito. Tem aquela frase, né, Lucas? Como é que é aquela frase? Do fazer o que tem que ser feito, não o que você Exato, acha. exatamente. É isso, tá bom? Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente acha. É simples assim. E disciplina é o ato de repetir isso mesmo contra a nossa vontade. Então você vê que a gente tem que ter convicção, ousadia, a gente tem que ter processo para chegar ao objetivo e a gente tem que lutar, a gente tem que. Aí você fala isso, Zezé, tá feito isso. Então eu já entendi isso. Agora eu vou aplicar. Cara, você não tem noção a força que isso tem no teu dia a dia, tá Poderoso. bom? Poderoso. Então, eu costumo falar assim, a primeira coisa que você tem que saber é isso daí. Por quê? Porque isso vai acontecer na tua vida. Não, você não vai estar. Porém, qual que é a diferença agora? Quando acontecer, você. Ah, peraí. Ah, peraí. E você dá um passo atrás e volta a fazer o que você tem que fazer. Tá bom? O cara que tem sucesso, que ele consegue realizações, ele já tem isso incrustado tá claro? Às vezes o cara ele tá no comando, ele ele não tem disciplina, mas ele sabe que o cara que é o comandado dele tem que ter disciplina. Então ele vai cobrar isso tá? Tem várias formas de você, que nem eu tento desesperadamente cobrar isso dos meus, porque isso é uma fraqueza minha. E eu sei a importância de repetir os processos. Eu sei a importância da inovação. Eu sei a importância da convicção. Então, como eu sei de todos esses conceitos, eu procuro passar isso para a minha equipe, mesmo sabendo que eles às vezes não têm as minhas convicções, tá bom? Então, isso é muito importante. E o outro, né, Lucas, para a gente finalizar, senão vai ficando muito longo, é a sabedoria, tá? A sabedoria, essa é danada, essa é danada, tá bom? Porque eu costumo falar assim, para você saber o que é sabedoria, você tem que definir o que que é conhecimento e inteligência. E depois você vai saber certinho o que é sabedoria. E você vai ver que tem muitos cemitérios cheios de pessoas inteligentes e com conhecimento que não tiveram sabedoria, tá bom? Não conseguiram fazer o quê? Sem sabedoria você não consegue ter poder, glória e realização, tá bom? Conhecimento é o que vai te dar o quê? O arquivo. O arquivo vai te dar convicção, tá bom? Então é importante. Se você não construir arquivo, você não tem, tá bom? Então, conhecimento é tudo aquilo que você adquire com experiência. O cérebro aprende por experiência. O que que vocês estão tendo aqui comigo? Uma experiência. Então, eu estou falando, vocês estão armazenando, tá? Então, conhecimento é a capacidade que você tem de fazer com que a experiência que você tenha ultrapassa a sua barreira crítica e caia dentro do seu subconsciente. Quando cai dentro do seu subconsciente, vira conhecimento. Ele está pronto para processar o presente e o futuro. Isso é conhecimento. Há 10 anos vocês não sabiam nada de osteopatia. Vocês começaram a ter experiência com osteopatia. Hoje vocês sabem muito de osteopatia. E vocês conseguem, então, executar a osteopatia no presente e pode projetar até a osteopatia que vocês querem fazer no futuro. Isso por quê? Porque foi criado conhecimento em vocês.
Então, conhecimento significa experiência, tá bom? Inteligência é a capacidade de raciocinar, de tirar ideias sobre aquilo que você adquiriu no conhecimento. Então, a tua inteligência é a capacidade que você tem de cognição, de raciocinar sobre aquilo que você aprendeu. Então, você vai ver uma pessoa muito inteligente. Ela é capaz de ver uma aula, né? E ela é capaz de pegar coisas que você não pegou. A inteligência é entender o experimento, a experiência. Ah, puxa vida, você está falando isso? Ah, tá, entendi. Ah, isso é inteligência. Sabedoria. Olha só que loucura. É pegar o conhecimento e a inteligência e fazer uso dela. Sabedoria é fazer uso do seu conhecimento e da sua inteligência. É fazer ela ser transformada em produto para você, em realização para você. Tem gente, pessoal, que tem muita sabedoria e às vezes não tem conhecimento. Por exemplo, eu vou te dar exemplo. Eu tive em contato com um cara, ele se formou na oitava série, até a oitava série. Não tem profissão, não fez faculdade, não fez nada. Ele é um dos caras mais ricos do estado de São Paulo. Ele teve uma experiência com o pai, aprendeu como trabalhar e tem uma sabedoria para negociar que é nato dele. Você veja, ele não tem tanto conhecimento. Ele não conhece de bolsa, ele não conhece de muita coisa. Ele sabe ganhar dinheiro, ou seja, olha a sabedoria. Saber, saber, sabedoria, tá bom? Então, ele encontrou uma forma de colocar o arquivo dele em prática e gerar realização. Isso é sabedoria, tá bom? E nós vamos ter que ter muito, porque se você não tem sabedoria, né? Você tem um monte de conhecimento, mas você não consegue ter paciência, por exemplo. Então, o ato de você ter paciente ou não depende da sua sabedoria, ou seja, depende de você colocar em prática as suas convicções, de você ser ousado, de você ter disciplina para aprender, de você enfrentar os processos, mas você tem que ser sábio para pegar tudo isso que vai te levar ao êxito e transformar isso em produtos para você. Qual é o seu produto? Você tem que se vender. Senão você não vai. Não adianta a Ana vir aqui fazer os cursos, ninguém sabe saber o que ela faz. Ou seja, ela vai ter que criar uma comunicação. E hoje tem que ser assim. Antigamente, como é que eu tinha meu consultório? Um falava para o outro. Ah, mas quantos osteopatas tinha em Prudente? Ah, tinha só eu era o bom. Agora, quantos osteopatas tem em Prudente? Aqui deve ter uns 15, 20. Ou seja, como é que eu vou, como é que as pessoas vão me escolher? Isso é sabedoria. Mas o Zezé é melhor que eu. Ah, mas o Zezé é melhor que eu nisso. Mas nisso aqui, eu posso ser melhor que o Zezé. Então eu vou me posicionar. Posicionamento significa sabedoria. Agora eu vou oferecer esse posicionamento para os outros. Você está percebendo que eu transformei tudo isso que eu acabei de falar em sabedoria. Ou seja, eu estou me posicionando para gerar autoridade e poder para mim poder realizar. Tá legal? Então veja que as coisas são.
muito interligadas, né, Lucas? E aí a gente, eu não sei que hora que é agora, deixa eu ver se é, aí, 7 horas certinho, deu certo. Pontual. Vai ser um reloginho. Aí o pessoal, é isso que a gente tinha para falar hoje. Você vê que, e a gente falando de sabedoria, né, Lucas? Então, sabedoria é o como eu vou organizar minhas metas, os meus processos. Sabedoria. Como que eu vou me decidir pela disciplina e não pela procrastinação? Sabedoria. Como eu vou ser ousado e não atrevido? Sabedoria. Como eu sei que vai dar certo? Eu tenho que ter convicção, sabedoria. Como que eu vou oferecer esse produto para os outros? Como que eu vendo? Sabedoria. Como é que eu adquiro sabedoria? Conhecimento e com a minha inteligência. Mas e se eu ficar só no conhecimento da inteligência? Eu vou morrer, porque a sabedoria é a capacidade que você tem de transformar conhecimento e inteligência em produto. Pronto. Você precisa dos três. Se você pegar nos cursos de coaching, todas essas coisas que o pessoal fala, de inteligência emocional, de tudo, nós vamos cair sempre nessas questões, tá bom? E o legal é que a gente entende a base disso tudo, né? E depois, o significado real, emocional dessas palavras é muito importante. Por quê? Quando isso começar a acontecer na sua vida de forma frequente, porque vai acontecer, a procrastinação vai vir, né? O processo ele não vai começar a acontecer, né? Então você é capaz de fazer a leitura e você corrigir os, né? E colocar sabedoria nisso. O que que é sabedoria? Ah, é o ato de colocar em prática todo esse processo. E aí você consegue, então, tá bom? E você vai ver pessoas com realizações com maior êxito, menor êxito, né? Então eu sempre falo com a Ana, né? Que a Ana, ela, ela está num processo de modificação. Então, o que vocês vão fazer com o DMOI, ela já está fazendo, a gente já está transformando. Aí ela tem o processo todo dela de transformação. Eu olho, eu bato o olho e falo assim, certinho o que está faltando, onde ela precisa atacar mais essa sabedoria. Por quê? Porque eu tenho os processos na minha cabeça, tá bom? E é muito impressionante, porque apesar dela saber o que ela tem que fazer, ela não faz. Mas está identificado. Então, é isso que a gente vai conseguir ver com a inteligência emocional, tá bom? Ou seja, ela vai. Vamos pegar lá, tá lá a Paloma ela vem aqui, faz o investimento, faz todos os cursos, o Marcos agora. Poxa, tá em todas as lives, faz, estuda, tal, tal. Como é que tá o consultório, Marcos? Tá cobrando quanto? Tá, não sei o quê. Como é que você tá, Marcos? Ah, tô cobrando 150. Quanto, Marcos? Você tem potencial para cobrar 5 mil. Por que que você está cobrando 150? Porque não está existindo sabedoria de transformar tudo que você é hoje em realização com êxito. Tá bom? Ah, mas para mim tá bom. Então tá bom. Então fica aí cobrando 150. Tá bom? Então a inteligência emocional é muito legal, porque ela vai te dando os significados e vai te permitindo você entender e diagnosticar quais os processos da sua vida não estão acontecendo para que você possa alcançar êxito e realização. Beleza, Lucas? Be- Beleza, Zé. Alguns lembretes para a gente se despedir. A gente está nessa busca, né, de criação de novos arquivos, de evolução. O Zé sempre mostra para nós que o tempo e a intensidade que a gente vive, essas coisas nos ajudam na criação desses arquivos, na substituição dos arquivos anteriores.
E a gente tem três canais bem legais que vocês podem explorar, que é o YouTube, o Instagram e o Spotify. Nesses três canais a gente disponibiliza tudo que a gente vem falando, né? Todas as últimas lives estão disponíveis lá. E aí, quem viu pode rever, quem não viu pode ver pela primeira vez. Então, pode se aprofundar mais sobre esses assuntos e vai ajudar, né, nessa criação e nessa evolução. Então, quem ainda não segue, entra no YouTube, Antônio Docuzzi. Eu estive em São Paulo essa semana, mostrei para alguns alunos e eles ficaram muito felizes, né? Então, eles não sabiam ainda desse canal. Então, podem entrar, podem indicar para amigos e familiares, está tudo disponível lá. No Instagram, o Zezé coloca alguns lembretes. E tudo que está no YouTube a gente colocou também no Spotify, porque a gente sabe que às vezes vocês têm uma longa jornada aí por trânsito, né, de carro, de transporte, e vocês podem ir ouvindo também todas as lives que a gente vem fazendo. Beleza? Então são só alguns lembretes. E agradecer a todos, desejar uma excelente semana. Vamos em frente. Tá. Ô, Lucas, semana que vem nós vamos falar de um assunto bem pesado. Nós vamos falar de como a emoção é capaz de transformar o tecido. Nós vamos falar de câncer, tá? Nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos falar como a energia criadora encontra a energia desencadeadora, o que acontece cientificamente, qual é a nossa base de entendimento dessa produção. É uma coisa muito, muito legal, que vai servir para que você tenha convicção quando for realizar um tratamento. E nós vamos mostrar qual é o seu papel nesse processo. Você vai ver que hoje a gente tem já um papel muito bem definido que você pode utilizar para ajudar as pessoas, tá bom? Então nós vamos estar falando dessa energia aí. Que é essa bendita emoção que transforma tecido? Por que que isso acontece? O que acontece? Quais são as leis? Por que que a medicina não consegue entender esse processo? Tá? Então nós vamos estar falando dessa coisa bem doida aí, tá? Que é bem, bem legal, tá bom? Boa. Beleza, Lucas. Um abraço então. Até já. Bom dia a todos aí. Boa Obrigado, semana. Zé. Valeu. Um abraço. Valeu.